Com muito prazer, gostaria de cumprimentar os irmãos e os amigos com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a você que está aí ligadinho na programação, Descobrindo os Enigmas da Bíblia, onde estamos aqui levando ao conhecimento de muitas pessoas várias informações, que nossos amigos também aí estão enviando perguntas. E desde já eu agradeço aí a você que tem compartilhado os vídeos também pelo Facebook, pelo Twitter, a você que tem aí se inscrito no canal do YouTube, escatologia do Adão, @gmail.com. Já quero agradecer a você que está aí compartilhando realmente os vídeos com seus amigos. Como eu sempre falo, uma vez que você compartilha os vídeos com seus amigos, esses irão compartilhar com outras pessoas, e desta forma o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo vai chegando ao conhecimento de várias pessoas no Brasil e no mundo. Sabemos que hoje em muitos países o Evangelho não é aceito, o cristianismo não é aceito. Quando os missionários entram nesse país, eles matam, eles prendem. Há pouco tempo vimos aí um vídeo onde missionários com família toda foram executados, queimados vivos. Então, mas se o Evangelho não pode chegar, o cristianismo não é aceito, hoje através da mídia, está tudo em nossas mãos, nós temos a ferramenta nas mãos, basta nós clicar em um vídeo, compartilhar, e assim estaremos levando o conhecimento da palavra de Deus a muitas pessoas. Então, eu faço a minha parte, você fazendo a tua, com certeza o Evangelho e a palavra de Deus vai chegar a essas pessoas. Eu quero agradecer a você que enviou algumas perguntas para nós nesse dia. Estamos diante de uma pergunta hoje muito interessante. Eu tenho selecionado dentre as demais que chegou para este assunto deste programa. E a pergunta é: Jesus estaria afirmando que ele viria arrebatar a igreja já no tempo do seu ministério aqui na terra, quando ele falou aos discípulos que algum deles não provaria a morte até que eles veriam ele no seu reino? Quero agradecer aqui a Débora, o Carlos, o Henrique, que tem nos enviado essa pergunta. E é bom que nós entendamos, queridos amigos e telespectadores, que a Bíblia ela está cheia de enigmas, palavras obscuras, que às vezes a gente vai ler e a gente não entende, porque às vezes são assuntos históricos, são assuntos presentes, ou às vezes são futuros, escatológicos. E nós precisamos procurar, às vezes em livros, assuntos geográficos, assuntos históricos, através da própria interpretação hermenêutica, nós procurar a fundo e procurar entender esse significado. O nome desse programa é Descobrindo os Enigmas da Bíblia. Eu já coloquei esse tema porque sei que a Bíblia está cheia de versículos dogmáticos, versículos obscuros, versículos que são verdadeiros enigmas. Então, essa passagem, por exemplo, de Mateus, capítulo 10, verso 23, também é um assunto muito difícil. Quando Jesus falou aos discípulos, observe o seguinte: quando Jesus falou aos discípulos assim: quando, pois, perseguirem nessa cidade, fugir para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer todas as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Então, este assunto também é um enigma, porque parece que dá a entender que Jesus estava falando que viria já arrebatar a igreja naqueles tempos. Quando Jesus separa 12 discípulos e diz: olha, vocês vão evangelizar as cidades circunvizinhas de Israel, só que vocês não acabarão de evangelizar todas as cidades e eu vou voltar para arrebatar a igreja. Parece que dá de entender assim. Só que Jesus não estava falando de arrebatamento. Quando nós olhamos no capítulo 12, nós vamos entender que Jesus estava falando do encontro pessoal dele com os discípulos. Porque ali nós vamos ver que Jesus realmente se encontrou com eles, e então se cumpre esta profecia do capítulo 10, verso 23. Agora, este assunto dessa pergunta, desse programa de hoje, realmente é um assunto que é um verdadeiro enigma da Bíblia também. Porque no verso anterior a esse, do versículo 28, no contexto desse assunto, nos versículos anteriores, Jesus estava falando exatamente sobre a segunda vinda dele no final da grande tribulação.
E logo em seguida, então, ele fala essas palavras que se tornam um enigma. Porque se antes ele estava falando da segunda vinda dele, aqui na terra, e logo já fala que alguns não iam provar a morte até que visse ele vindo no seu reino, parece haver uma controvérsia na própria afirmação de Jesus. Nós vamos observar que não há uma controvérsia que não são, que poderá não ser assunto relacionado com arrebatamento e sim outros fatos. Então, observe então essa passagem do versículo 25. Vamos começar a ler para nós entender o contexto, o que Jesus estava querendo colocar então. Parece que ele fez ali um verdadeiro enigma. Mas vamos entender o seguinte. Mateus 16, verso 25 até o 27 diz assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria o homem em recompensa a sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Versículo 28, que é a pergunta desse programa. E em verdade eu vos digo que há alguns dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então observe que essas palavras, aparentemente, o Senhor Jesus parecia que estava afirmando que alguns dos discípulos que estavam presentes ali não iam morrer antes que Jesus viesse arrebatar a igreja. Que a sua volta aconteceria antes de algum deles morrerem, de alguns que estavam presentes ali morrerem. Então, realmente Jesus ele trouxe um enigma ali. Um enigma que até nós mesmos hoje não conseguimos tirar uma boa conclusão. Se antes ele estava falando da vinda dele, da segunda vinda, e logo no próximo versículo já fala sobre isso, hein? É meio estranho. Mas só que nós começando lá pelo capítulo, pelo versículo 1 do capítulo 24, porque esse é o versículo 28, nós vamos entender o seguinte: Jesus inicia ali falando sobre o sinal da vinda de Cristo. Os discípulos estavam no Monte das Oliveiras com Jesus. Como de sempre, Jesus se reunia com eles ali, ficava a 1000 metros de Jerusalém, e lá de cima desse monte eles avistavam toda a cidade de Jerusalém, e também o templo de Jerusalém. E foi então que Jesus disse para eles, no versículo 1, foi aonde Jesus então disse para eles o seguinte. Veja o que Jesus disse para eles aqui. Ó. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Antes de Jesus subir para o Monte das Oliveiras, Jesus estava no templo de Jerusalém. E então os discípulos começaram a mostrar, porque o templo era muito lindo. E Jesus então disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, observe que então daí Jesus sai do templo e vai para o Monte das Oliveiras. Estando assentado no templo, ou melhor, no Monte das Oliveiras, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, 3 perguntas eles fizeram para Jesus. Diz: e quando serão essas coisas? Que coisa? A destruição do templo de Jerusalém. E que sinal haverá da tua vinda? Ou seja, para arrebatar a igreja. E até o fim do mundo. Veja que são 3 perguntas que eles colocaram Jesus contra a parede. Jesus, então, ele começa a partir do versículo 6, a partir do versículo 5, falando sobre falsos cristos, que é o sinal para o arrebatamento da igreja, que estamos vendo hoje muitos falsos cristos cumprindo essa profecia. Depois ele fala no versículo 6 sobre guerras e rumores de guerras, que guerras são países contra o outro, e rumores de guerras são guerras internas, como podem ser rumores entre as próprias nações também. Rumores podem ser também pai contra filho, filho contra pai, são guerras internas entre família, ou talvez até a própria cidade.
Então são guerras que não são guerras grandes, são guerras internas. E Jesus começa então a falar no versículo 7 sobre terremotos, sobre fome, pestes, e começa a falar sobre todos os sinais que inclusive estão acontecendo hoje, que seriam um sinal para a vinda dele. E aí no versículo 15 ele fala da destruição do templo de Jerusalém. Veja o que diz o versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fugem para os montes, e quem estiver sobre o telhado não deixará alguma coisa em sua casa. E aí ele traz aquele grande ensinamento. Essa desolação aqui que Jesus alertou os discípulos, é o que Daniel profetizou no capítulo 9, e o versículo 24 ao 27, que ele fala sobre a destruição de Jerusalém. Daniel fala que o Messias iria surgir, depois ele ia ser morto, e o príncipe que haveria de vir destruiria a cidade e o santuário. Esse príncipe foi Tito, é o imperador romano. Ele destruiu Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Quando Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribado, tudo ia ir para o chão, se cumpriu no ano 70. Se cumpriu no ano 70, praticamente 40 anos depois que Jesus falou isso, se cumpriu essa profecia. Tito, o imperador romano, veio com seus exércitos. As crianças, segundo a história, jogavam para cima, esperavam no fio da espada. As mulheres os matavam, abriam o ventre, tiravam o feto vivo de dentro. Foi coisas terríveis que aconteceram naquela época. Os judeus, muitos foram mortos, outros foram dispersos da cidade. E o templo foi destruído e a cidade foi destruída também. Eles ficaram, desde aquele tempo, sem pátria, sem bandeira, ficaram dispersos e só foram ser reconhecidos como nação agora, pouco em 1948, propriamente no dia 14 de maio de 1948, quando a ONU reconheceu eles novamente como nação. Que eles voltaram para a sua terra em Jerusalém, formando ali um grande país hoje poderoso. Então veja que a profecia se cumpriu. E aí Jesus dali para frente ele começa a mostrar tantos sinais da destruição de Jerusalém, tantos sinais para a sua vinda, como sinais do fim do mundo. Então veja que os sinais ali, os copilistas, os que copiam e fazem traduções da Bíblia, eles às vezes não colocam em ordem cronológica. Algum versículo que poderia estar antes estão depois. E esse é um assunto muito importante que nós estamos tratando agora, porque nos versículos de 25 até o 27, nós podemos ver que Jesus está falando da segunda vinda dele, que vai ser no final da grande tribulação, quando ele vai descer com a igreja e com os anjos. Porque o versículo que nós lemos ali, observe que ele disse assim, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um conforme as suas obras. Jesus estava falando ali sobre a segunda vinda. Sobre a segunda vinda. Então, logo ele já diz, então, no versículo 28, que alguns dos que estavam ali não iam morrer até que vissem o Filho do Homem vindo na sua glória. Então, observe que antes dessa palavra, Jesus parecia estar afirmando que viria naquele tempo. Mas observe que não foi assim que aconteceu. Até hoje Jesus não veio. Então nós vamos tirar alguma conclusão desse assunto. Bom, antes de eu dar algumas possíveis explicações sobre o assunto, eu quero dizer que quando eu encontro passagens obscuras, que parecem ser um enigma da Bíblia, eu não fico muito preocupado na questão da interpretação. Porque certamente eu acredito que Jesus, quando traz essas palavras obscuras como enigma, porque não tem muita importância e não quer que nós sabemos. Porque se fosse algo importante para nós saber, ele ia nos revelar. Mas se ele não revelou e deixou como um enigma, permitiu que os copilistas, os tradutores, colocassem talvez em ordem não cronológica, então é porque ele certamente não quer que a gente saiba, ou porque para nós não tem muita importância, porque de repente é algo histórico mesmo que nós vamos ver agora. Então, porque existe passagem que ele realmente não quer que nós sabemos. Quando eu olho para a Bíblia, lá em Deuteronômio 29 e 29, a Bíblia diz assim, porque as coisas encobertas pertencem ao nosso Senhor,
nosso Deus. Porém, as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que venhamos a cumprir todas as palavras da sua lei. Então veja que existe coisas que são encobertas. E se está encoberta é para o Senhor nosso Deus. Não adianta você fazer curso teológico e se aprofundar da maneira de se tornar um teólogo. Você nunca vai descobrir os mistérios da Bíblia quando ela está encoberta, porque é só o Espírito Santo que pode nos revelar. Amém? Então, existem coisas encobertas mesmo. Por mais que nós estudamos, fazemos curso teológico, nunca chegaremos ao pleno conhecimento de toda a Escritura Sagrada. Porque quando se trata de profecias escatológicas, exige realmente uma profunda dedicação de nossa parte para nós extrair uma boa exegese daquele assunto para tentar descobrir algumas verdades ocultas. Então, a escatologia é um assunto de difícil interpretação, porque ela se trata de coisas futuras. E quando se trata de coisas futuras, aí é só o Espírito Santo para nos revelar. Ou nós realmente se dedicar muito à Bíblia e comparar assunto com outro para ver se realmente se cumpriu ou está para se cumprir. Então, é muito difícil. Muitos até já me perguntaram, irmão Adão, já que você escreveu livros sobre escatologia, escreveu livros sobre matrimônio, prega faz estudos sobre dons espirituais, então você conhece toda a Bíblia? Eu disse não. Não mesmo. Porque, por mais que nós estudamos, nós nunca vamos chegar ao pleno conhecimento da verdade. Nunca existiu e nunca vai existir pessoas que chegam ao pleno conhecimento das Escrituras. Porque existem muitos enigmas. E quanto mais eu estudo, eu percebo que eu não sei nada. Quanto mais eu procuro livros que tratem de assuntos enigmáticos, de coisas assim, eu percebo que realmente eu não aprendi nada ainda, eu preciso estudar mais, e mais, e mais, e mais. Então nós só vamos de fato descobrir todos os mistérios ocultos da Bíblia quando nós chegarmos ali no céu. A Bíblia nos diz, através do apóstolo Paulo, algo que nos consola, no capítulo 13, verso 12, que diz que hoje nós vemos por enigma. Hoje nós conhecemos em parte, mas quando chegarmos no céu, tudo será revelado. Então isso é muito importante. Nós não precisamos ficar muito preocupados com coisas que nós não entendemos. O importante é nós se preocupar com a nossa salvação. Eu quero estar preparado para a vinda de Jesus, para o arrebatamento, e isso é o que importa. Eu estudo a Bíblia porque eu gosto de cada vez aprender mais. Mas eu não estou preocupado com o que eu não entendo. Estou preocupado com a minha salvação. Porque as coisas encobertas não pertencem a nós, e um dia nós vamos saber a verdade. E é então preciso entendermos que há muitas coisas que ainda estão ocultas ao entendimento humano. Por isso eu tenho que salientar a todos vocês que estão me ouvindo, me assistindo nesse momento, que por mais que compreendemos muitas coisas sobre o futuro escatológico, está muito longe de nós esgotarmos os assuntos. É uma fonte inesgotável na Bíblia. Mas graças a Deus que o Espírito Santo, e que Deus hoje tem enviado-nos o Espírito Santo, e com a ajuda dele nós vamos orando, estudando, buscando, meditando, e ele devagarinho vai nos revelando aquilo que ele quer que nós saibamos. E o que ele não quer que nós saibamos, ele não vai revelar. Lá em Colossenses, Paulo também fala no capítulo 1, verso 26, ele diz assim, que o mistério que esteve oculto desde os séculos, no passado, e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Através de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo veio para isso. Então a palavra de Deus, quando ele quer nos revelar, ele nos revela através da pessoa bendita do Espírito Santo. Porque foi para isso que o Espírito Santo veio. O Espírito Santo veio, conforme está lá em João 14:7, ele veio para nos ensinar o caminho, para nos fazer lembrar de tudo. Lá em Amós capítulo 3, verso 7, a Bíblia também diz assim, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus santos, os profetas. Então aquilo que Deus quer que nós saibamos, basta nos estudar, se esforçar, orar, buscar, realmente cavar fundo. E aí o Espírito Santo vai nos revelar. Jeremias, usado por Deus no capítulo 33, verso 3, ele também fala assim, clama a mim,
Deus dizendo, através de Jeremias, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então, este assunto do capítulo 16, verso 28, onde diz, em verdade vos digo que alguns dos que estão aqui não provarão a morte até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Então, notamos que realmente é um assunto de difícil interpretação. Mas, no entanto, existem 3 possíveis cumprimentos dessa profecia. 3 possíveis, eu vou mencionar rapidamente. Então, os estudiosos, em primeiro lugar, eles acreditam que esta passagem esteja se referindo, que seja possivelmente ele teria se referindo ao momento da transfiguração de Jesus, conforme está descrita lá em Mateus 17, verso 1 e 8, quando Moisés e Elias apareceu para Jesus e com eles falaram sobre a sua morte e ressurreição, conforme nós vemos também em Lucas capítulo 9, verso 31. De certo sentido, então Jesus também apareceu para Pedro, Tiago e João, porque a Bíblia diz que Jesus escolheu Pedro, Tiago e João, os 3, para acompanhar ele até o monte. Só que os 3 ficaram mais longe. E quando eles viram a glória descer sobre Jesus, a Bíblia diz que Jesus ele brilhava mais que o sol. Era um brilho muito forte que eles não conseguiam olhar. Eles não conseguiam olhar. E daí, de repente, eles conseguiram ver 2 homens chegou junto de branco, com a glória também. E ali eles começaram a conversar. Tanto que os discípulos quiseram até fazer cabanas. Vamos fazer aqui umas tendas. Vamos fazer aqui para que nós ficamos por aqui mesmo. Uma glória tão grande que nós não queremos mais sair daqui. Então, talvez seja uma referência a esse acontecimento onde então eles viram a glória de Jesus. Jesus já mostrando o poder do seu reino que vai ser no milênio. O poder do seu reino onde ele vai realmente trazer paz. Não vai existir mais guerra, nem fome, nem nada que atormente o homem. O homem vai ter 1000 anos de paz aqui na terra. Seja então talvez esse cumprimento. Há a segunda possibilidade dessa profecia estar também se referindo à descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, onde a Bíblia diz em Atos 2, e versículo 2 a 4, Jesus havia prometido isso. Então a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre eles, e todos eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então Jesus havia prometido a seus discípulos, durante já o seu discurso no cenáculo, que não deixaria eles órfãos, que iria enviar o Consolador. Está lá em João 14, verso 18. Então Jesus também falou que viria outro Consolador. Veja que Jesus era um Consolador. Ele disse, eu vou enviar outro Consolador. Né? E ele então disse que enviaria outro Consolador que ficasse com eles. Então talvez seja uma referência também à descida do Espírito Santo através da pessoa da Trindade. Porque o Espírito Santo veio como se fosse o próprio Jesus. Jesus disse, eu vou enviar outro Consolador. Ele vai no meu lugar. Então essa talvez seja a glória ou Jesus voltando no seu reino, demonstrando também o seu poder através do Espírito Santo. Seja também uma alusão a esse assunto. Porque lá em João 14, 23, Jesus diz que se alguém me ama, guardaria sua palavra e o Pai o amaria, e veria nele e fazia nele morada. Então hoje o Espírito Santo ele está em nós, fazendo morada em nós. Talvez seja o reino que Jesus falou e seja um reino também dessa forma. O Espírito Santo morando em nós. Então alguns estudiosos acreditam que Jesus Cristo voltou para seus seguidores no Pentecostes, mediante o Espírito Santo. Assim que o Senhor não deixou seus discípulos órfãos. É uma morada dele. Talvez seja uma alusão a isso. Então a segunda hipótese. A terceira hipótese para nós encerrar é de que o cumprimento desta profecia também pode ser a destruição de Jerusalém no ano 70. Conforme eu já mencionei que em outros vídeos, em outros estudos nesse programa, sobre a destruição de Jerusalém que aconteceu no ano 70 sobre Tito, o imperador romano. Já uma profecia já de Daniel, do capítulo 9, verso 27, que aconteceu no ano 70. Quem sabe seja isso. Jesus estava alertando eles.
Essa profecia, então, Jesus, com muito sentimento, ele fala também no capítulo 19:42 de Lucas, dizendo assim, se tu conhecesse também, ao menos nesse dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheira, e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e os teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conheceste o tempo da tua visitação. Jesus estava falando aqui da destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70, uma profecia que se cumpriu e que realmente Tito, com seus exércitos, pegou Israel desaprevenido. Então pode-se dizer então que ele voltou para aplicar o julgamento sobre a cidade que havia presenciado o seu assassinato. Mas neste caso, dificilmente poderia aqui nós afirmar que poderia ser isso a sua glória. Não tem muito sentido. Portanto, a destruição de Jerusalém é menos provável, na minha opinião, que seja este acontecimento. O mais provável que pode ser a descida do Espírito Santo ou a transfiguração. Que eu, na minha opinião, a transfiguração lá no monte, lá no capítulo 17 de Mateus, seja, na minha opinião, mais aplausível para essa profecia. Porque não há outra explicação para nós colocar aqui no momento. Então, eu espero que eu tenha conseguido esclarecer algum assunto. Se você tiver mais dúvidas, escreva para nós através do Facebook, do Twitter. Estaremos aqui, na medida possível, respondendo essas questões. Muito obrigado. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus, e a tua família.